anterior, você aprendeu que a ação é a menor fração do capital de uma empresa. As empresas listadas na bolsa, isso é, as empresas que têm ações negociadas na B3, são todas sociedades por ações, também conhecidas como SAs. Cada uma dessas SAs listadas tem sócios, sendo que cada um desses sócios é dono de uma determinada quantidade de ações. No mercado de capitais, as ações são escriturais, o que quer dizer que elas não têm um certificado de papel para você guardar em casa. Elas ficam depositadas em uma conta bancária. As ações também são nominativas, ou seja, elas são registradas no nome do proprietário delas. O proprietário de uma ação, ou acionista, é um sócio da empresa. E como sócio, esse acionista tem direitos e deveres proporcionais à quantidade de ações que ele possuir. Um dos principais direitos do acionista é o de receber um pedaço do lucro que for gerado pela empresa. Esse pedaço do lucro que é distribuído, a gente chama de dividendo. E uma analogia bem simples, imagina que você monta uma padaria com mais 2 sócios. Cada um teria 1/3 ou 33,3% das ações dessa padaria. Quando a padaria começasse a dar lucro, uma parte do lucro seria revertido para a própria padaria, para investir num forno novo, para consertar a máquina de café que quebrou, por exemplo, e a outra parte do lucro seria dividida entre os 3 sócios. Como cada um tem 1/3 das ações, cada um dos sócios teria direito a receber 1/3 do lucro distribuído. No mercado de ações é exatamente igual. Esse pedaço do lucro distribuído para os sócios a gente chama de dividendo. Você ainda vai ouvir falar muito dos dividendos neste programa, já que eles são a essência do jeito Barsi de investir. As ações que fazem parte do capital de uma empresa podem ser de diferentes espécies e classes, dependendo dos direitos que elas oferecem aos acionistas. Com relação à espécie, as ações podem ser divididas em ordinárias, também conhecidas pela sigla ON, e preferenciais, ou PN. Tanto as ações ordinárias quanto as preferenciais dão aos seus proprietários o direito de participar nos lucros da empresa. Então, qual que é a diferença entre as duas? Em primeiro lugar, as ações ordinárias dão para o seu titular o direito de votar nas assembleias da empresa. Além disso, ela também tem o chamado tag-along, mas por enquanto não precisa se preocupar em entender o que é isso. Já as ações preferenciais, normalmente, não dão direito a voto. Mas, por outro lado, elas costumam oferecer algumas outras vantagens para o acionista, como, por exemplo, a prioridade no recebimento de dividendos ou, em alguns casos, um valor de dividendo maior que o pago pelas ações ordinárias. As ações preferenciais também podem ser divididas em classes, preferencial classe A, classe B, classe C, etc. Sendo que cada uma dessas classes oferece ao acionista alguns direitos específicos. Todas as ações listadas na B3 são identificadas por códigos. Esses códigos são formados por 4 dígitos do alfabeto para identificar a empresa, seguidos por 1 ou 2 dígitos numéricos para indicar a espécie e a classe das ações. A ação ON é indicada pelo número 3, a ação PN pelo 4, a ação PN classe A pelo 5 e assim por diante. Deixa eu te dar alguns exemplos para você entender melhor. VALE3. Os 4 primeiros dígitos indicam a empresa, neste caso é a Vale. E o número 3 indica que a ação é uma ação ordinária. Assim, Vale 3 é o código para as ações ON da Vale. PETR4. As letras PETR indicam que a ação é da Petrobras. E o número 4, que é uma ação preferencial. Assim, o código PETR4 representa, então, as ações PN da Petrobras. O NIP5. O NIP se refere às ações da empresa Unipar e o número 5 indica que é uma ação preferencial classe A. Desse modo, o NIP5 é o código que representa as ações preferenciais classe A da Unipar. Vale destacar que a grande maioria das empresas da Bolsa hoje em dia possuem somente ações ordinárias, que é o código 3, ou ações ordinárias e preferenciais, que é o código 4. Finalmente, também existem as units, que nada mais são do que um pacote formado por ações de uma mesma empresa. As units são identificadas pelo número 11. KLBN11, por exemplo, é o código de negociação da unit da Klabin. Não existe uma regra para quantas ações formam uma unit. No caso da Klabin, por exemplo, a unit dela é formada por uma ação ON e 4 ações PN. Dessa forma, quando o investidor compra uma unit da Klabin no mercado, ele não está levando só uma ação, mas sim uma combinação de 5 ações. As ações negociadas no mercado à vista são negociadas no chamado lote padrão. O lote mais comum entre as empresas é o de 100 ações. Sendo assim, se você, por exemplo, quiser comprar ações PN da Petrobras, que agora você já sabe que negociam com o código PETR4, você só vai poder comprar ela em múltiplos de 100,
100, 200, 500, 1000, assim por diante. Agora, se você quiser comprar em quantidades menores, que é a do lote padrão, você vai ter que comprar no mercado fracionário. O código da ação é exatamente o mesmo, mas no final ele vai estar identificado pela letra F. Por exemplo, ITU-B4F se refere às ações preferenciais do Banco Itaú negociadas no lote fracionário. A partir do momento que a gente comprou uma ação e virou acionista dessa empresa, a gente passa a participar de vários eventos societários que vão acontecer com essas ações ao longo do tempo. Quais são esses eventos societários que a gente está falando? Primeiro, distribuição de proventos. Como a gente já tinha comentado, os proventos nada mais são que um pedaço do lucro da empresa que é distribuído aos seus acionistas. Os proventos mais comuns são os dividendos, que são isentos de imposto de renda, e os juros sobre capital próprio, ou JCP, que são tributados em 15% de imposto de renda na fonte. Com uma certa frequência, aparecem discussões sobre uma possível tributação dos dividendos, mas atualmente eles ainda são isentos de imposto. 2. Bonificação. A bonificação é um evento em que a empresa emite novas ações e distribui ou bonifica para os acionistas. Vamos dizer que é um presente que a empresa dá para eles. 3. Desdobramento ou split. O desdobramento, que também é conhecido como split, também gera uma distribuição de novas ações para os acionistas. Mas a principal diferença do desdobramento para a bonificação é que no desdobramento o capital social da empresa não é alterado. Num desdobramento de 1 para 10, por exemplo, cada ação é convertida em 10 novas ações. Os desdobramentos são eventos bem comuns para aumentar a liquidez de uma determinada ação. Isso acontece com bastante frequência com as ações que têm cotações a preços muito altos, como por exemplo R$ 80, R$ 100 ou até maiores do que isso. 4. Grupamento ou implit. Grupamento é o processo inverso do desdobramento. No grupamento, as ações são agrupadas, diminuindo assim a quantidade de ações negociadas na bolsa. Em um grupamento de 10 para 1, por exemplo, cada 10 ações da empresa são convertidas em uma ação. Os grupamentos são bem comuns com as ações que têm cotações muito baixas, como por exemplo aquelas que são cotadas abaixo de R$1. E finalmente, 5. Direito de subscrição. O direito de subscrição é o direito que o acionista tem de subscrever ou comprar novas ações emitidas pela empresa dentro de um prazo determinado a um determinado preço de emissão. A subscrição serve principalmente para a empresa captar dinheiro no mercado.